Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. O projeto aprovado na Câmara pretende criar em São José a Semana Municipal do Basquete. A ação tem o objetivo de valorizar e incentivar a prática do basquete na cidade. Serviço de transporte alternativo de São José poderá realizar cobrança via bilhetagem eletrônica e digital. Essa é a proposta de um projeto aprovado pelos vereadores que prevê maior comodidade aos usuários. Ainda sobre projetos aprovados, você vai saber mais detalhes sobre a matéria que pretende incluir no público prioritário da campanha de vacinação contra a influenza os profissionais que trabalham nas farmácias e drogarias. Confira também os principais assuntos abordados pelos vereadores durante a sessão de terça e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. E vereadores se reúnem com o secretário de Mobilidade Urbana para discutir alterações nas regras do serviço de transporte adaptado da cidade. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E acompanhe agora os destaques da sessão de quinta-feira. Entre os projetos aprovados durante a 71ª sessão do ano, destaque para a proposta da vereadora Dulce Rita, que proíbe as redes de supermercados atacadistas a reterem os consumidores na saída do estabelecimento com a exigência de nova conferência das mercadorias que já foram compradas. O supermercado que descumprir a lei sofrerá advertência por escrito e será notificado para sanar a irregularidade no prazo de 48 horas. Caso não cumpra a determinação, será aplicada multa no valor de R$5.000, que pode dobrar de valor em caso de reincidência. Segundo a vereadora Dulce Rita, o objetivo é oferecer ao consumidor um atendimento ágil e sem burocracia. Também foi aprovado o projeto de autoria do vereador Juvenil Silvério, que deu o nome do judoca faixa preta William Sene dos Santos ao campo de futebol do bairro Jardim Santa Júlia. Ainda durante a sessão, o presidente em exercício, o vereador José Dimas, deferiu o requerimento de autoria da vereadora Renata Paiva, que solicita licença no período de 1º de novembro de 2019 a 9 de março de 2020, sem remuneração. Durante esse período, assume a vaga o primeiro suplente do Partido Social Democrático, José Luiz, que já foi vereador na Câmara durante os anos de 2005 a 2008. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Após a mobilização de um grupo de pessoas com deficiência que questionou mudanças na regulamentação do serviço de transporte adaptado em São José, os vereadores se reuniram com o secretário de Mobilidade para discutir a respeito do assunto. No encontro, os parlamentares cobraram explicações sobre os motivos que levaram às alterações nas regras do transporte adaptado e pediram a prorrogação do prazo de vigência das mudanças, que começariam a valer no dia 1º de novembro. As mudanças no transporte adaptado de São José dos Campos foram foco de debates entre os vereadores que se reuniram com o secretário de Mobilidade Urbana para tratar do assunto. Os parlamentares questionaram as alterações previstas por uma portaria que poderia limitar para 8 o número de viagens mensais realizadas pelos usuários cadastrados no serviço. A publicação da portaria levou um grupo de 70 pessoas com deficiência, entre cadeirantes e familiares de autistas, a se mobilizar e buscar apoio dos vereadores, que se reuniram um dia após a manifestação para dialogar com a prefeitura. Participaram do encontro os parlamentares Ciborgue, Dulce Rita, José Dimas, Lino Bispo, Marcão da Academia, Sérgio Camargo e Walter Hayashi. Um dos pontos apresentados pelos parlamentares foi a necessidade de ampliar o debate com a população sobre os motivos que levaram às mudanças, uma vez que ainda existem dúvidas. Quanto ao número de 8 viagens mensais, o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Roberto Guimarães, explicou que essa quantidade pode ser ampliada de acordo com a necessidade de cada usuário. Ainda segundo o secretário, a regulamentação foi construída da seguinte forma: cada um dos cadastrados no sistema tem 8 vagas livres para usá-las como quiser. Esse é o número mínimo. Porém, essa quantidade pode ser ampliada com a comprovação da necessidade médica ou em função de estudo e trabalho ou de outra atividade que tenha efeito na qualidade de vida da pessoa com deficiência. Cada uma dessas atividades terá a fiscalização da Prefeitura para evitar o uso indiscriminado do benefício. Dados apresentados pelo secretário apontaram que alguns usuários chegaram a realizar mais de 300 viagens mensais.
Sendo assim, como explicado aos vereadores, a intenção da portaria é garantir que o serviço seja utilizado de acordo com as seguintes prioridades: saúde, trabalho, educação e qualidade de vida. Com isso, segundo o secretário, será possível atender os usuários que estão na fila à espera do benefício. Atualmente, o sistema atende cerca de 600 usuários e tem mais de 200 cadastrados nas filas. Os vereadores reconheceram a necessidade das mudanças como forma de ampliar esse atendimento, mas pediram para que a Prefeitura altere a data de vigor da portaria prevista para o dia 1º de novembro. Mediante do desconforto que deu por algumas pessoas não terem entendido direito o que trata essa portaria, alterando o decreto, houve a necessidade de uma intervenção dos vereadores para que fizesse, junto à Secretaria de Mobilidade, um pedido de prorrogação desse prazo. Então, a portaria 25 e 26, nós pedimos para que fosse prorrogada por mais 15 ou 20 dias ou até 30 dias, para que as pessoas se adequem, né, ao novo sistema. Esse novo sistema, primeiro, que garante que todas as 650 pessoas que estão cadastradas, elas passarão a ter esse direito, em pelo menos 8 viagens. Então, as pessoas que estão cadastradas, seja para qual finalidade for, ela tem direito a 8 viagens no mês. Mas a pessoa precisa de mais porque tem que fazer uma fisioterapia, fazer uma tomografia, coisa de saúde. Ou escola, ou trabalho, até por lazer. Ela abre um processo na prefeitura, ela vai ter um prazo para isso. Esse prazo, ela traz os documentos e faz uma solicitação pedindo aumento, em vez de 8, um outro número de acordo com a necessidade dela e de acordo com o que os técnicos vão analisar e vão permitir o aumento dessas viagens. Outro ponto questionado pelos vereadores foi quanto aos prazos de perícia e da avaliação dos pedidos de ampliação do número de viagens dos usuários, os quais, segundo a alegação de alguns deficientes cadastrados, podem chegar a 30 dias. Em resposta, o secretário apontou que a Prefeitura tem levado em torno de 10 dias para analisar os pedidos. Os parlamentares ainda acompanharam como funciona o sistema do programa Acesso Já, voltado para oferecer transporte gratuito às pessoas com deficiência. Só no mês de outubro foram realizadas mais de 6.000 viagens por meio de carro comum. De acordo com a Prefeitura, a média mensal é de 18 viagens por usuário. Ainda segundo a Prefeitura, são gastos cerca de R$ 420 mil mensais com o serviço de transporte a essa parcela da população. O cálculo assim meio que superficial vai quase 6 milhões de reais por ano. Então eu acho que o sistema tem que ser otimizado, tem que ser melhor fiscalizado, tem que se inventar novas técnicas aí para render mais, atender mais gente, antes de fazer um corte com uma régua, já passando uma régua para todos. Tem que saber o que pode ser priorizado, o que não pode, o que já é no supérfluo, o que pode ser ajustado. Eu acho que é muito importante a participação da comissão que foi lá na Câmara, pelo menos uns 3 ou 4 representantes sentem junto com os vereadores, com os técnicos aqui da Secretaria da Mobilidade. Pode-se muito bem pensar numa solução conjunta, que sempre ninguém é o dono da verdade. Eu acho que cada um pode dar sua cooperação. Ao fim da reunião, os vereadores destacaram a importância do serviço, principalmente da necessidade de garantir e ampliar o atendimento para quem realmente precisa. Nesse sentido, os parlamentares também defenderam a necessidade de incluir representantes dos usuários nos debates como forma de dar mais transparência e facilitar o acesso à informação. E no próximo bloco você vai conhecer detalhes sobre o projeto de lei aprovado na Câmara que pretende incluir os profissionais que trabalham nas farmácias no público-alvo da campanha de vacinação contra a influenza. E também vai saber os destaques da sessão de terça-feira. A gente volta já. Olá,
Pessoal, Semana Legislativa está de volta. Fica agora com os destaques da sessão realizada na terça-feira. Preparamos uma reportagem com resumo dos principais debates que marcaram os trabalhos em plenário. Na ocasião, os vereadores receberam um grupo de pessoas com deficiência e familiares de autistas para discutir alterações no serviço do transporte adaptado. Durante a 70ª sessão do ano, um grupo de 70 pessoas, entre cadeirantes e familiares de autistas, se reuniu no plenário em busca de apoio dos vereadores. Eles vieram reivindicar auxílio dos parlamentares após a prefeitura emitir uma portaria que limitou o número de viagens disponíveis por usuário no transporte adaptado da cidade. A mobilização foi organizada pela Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência com o apoio do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A nossa reivindicação hoje, primeiramente, é a suspensão da portaria que entrou em vigor no dia 18, limitando, certo? E dificultando o uso do transporte adaptado e dos aplicativos do Acesso Já. Em plenário, o vereador José Dimas cedeu espaço para a manifestação de representantes do grupo. Eles pediram uma reunião com os parlamentares para tratar o assunto. Após as manifestações, os vereadores receberam um grupo para discutir uma possível solução para o problema. Participaram da reunião os parlamentares membros da Comissão de Saúde, Dr. Elton e Dulce Rita, os membros da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, Walter Hayashi, José Dimas e Lino Bispo, e os vereadores Amélia Naomi, Dilermando Diede Alvarenga, Ciborgue, Flávia Carvalho, Juliana Fraga, Marcão da Academia, Renata Paiva, Sérgio Camargo e Wagner Balieiro. Segundo os usuários do transporte adaptado, a limitação para 8 viagens afeta diretamente a qualidade de vida dos deficientes e familiares, uma vez que impacta na saúde e vida social das pessoas que necessitam do serviço, as quais poderiam deixar de comparecer a consultas médicas e atividades recreativas. O grupo também alegou que não foi consultado pela prefeitura e nem participou das discussões sobre essa mudança na regulamentação do transporte adaptado, que passaria a valer no dia 1º de novembro. Ainda durante a reunião, foi apontado que cerca de 500 pessoas dependem desse serviço. Outro ponto em debate foi referente às regras apresentadas pela Prefeitura para a ampliação do número limite de viagens. De acordo com os manifestantes, o prazo de 30 dias não seria suficiente para apresentar os laudos médicos necessários. Ainda segundo o grupo, faltou fiscalização da Prefeitura para impedir o possível uso indiscriminado do serviço por parte de alguns usuários, um dos motivos que levou à mudança na regra do sistema. Após a explicação dos usuários, os vereadores se comprometeram a levar as reivindicações para a Prefeitura. Nós vamos sentar com o secretário de governo com o secretário de transporte, para que a gente possa ouvir dele por que dessa decisão e esses pontos que vocês colocaram, nós vamos cobrar do secretário que a gente quer explicação. Nós queremos um transporte melhor. Vocês mesmos colocaram aqui que vocês são assim, muito favoráveis que a prefeitura fiscalize aquelas questões que estão fora, que estão irregular, né? Então vocês estão demonstrando essa atitude de cidadão, tá certo? Que quer contribuir com o sistema que a prefeitura tem, né? A gente entende isso. Deve ter gente com mais coisa para relatar do outro lado da parede, que eu acho que que nós vamos fazer uma reunião aí com a mobilidade com o governo. Seria muito importante, viu, Luiz Carlos e Robson aí, que eu acho que são um dos cabeças, né? Fazer um relatório de todas essas denúncias, porque nessa altura do acontecimento o governo está sendo vendido, pagando um serviço que não está sendo prestado, está pagando um serviço sem qualidade, então está sendo ludibriado também. Então eu acho que seria importante fazer, você também, né, Daniel, que você faz parte de logística, esses excessos aí, que eu acho que é uma maneira de corrigir todos esses excessos aí para sobrar dinheiro e atender melhor todo mundo. Todo mundo que dirige a cidade, ele quer fazer o melhor possível para os seus habitantes, para os seus munícipes. Então essa reunião ela é muito importante e oportuna, porque às vezes você faz um decreto, ou uma lei, ou uma portaria, pensando em melhorar, mas prejudica. Pode melhorar para alguns, prejudicar para muitos, ou vice-versa. Então, já que houve esse problema, eu acho que cabe a nós, vereadores, fazer essa intermediação, até porque eu sou o presidente da comissão, o vereador Liro, o vereador Zé Dimas, o vereador Dié,
E tem mais dois, que fazemos parte da Comissão de Mobilidade, de Transportes. Os vereadores ainda sugeriram a suspensão da portaria que trata da regulamentação do serviço. A própria prefeitura tem condições de se organizar para realmente punir aqueles que de fato exacerbaram nos seus direitos, né? Mas não tirar o direito daqueles que já conquistaram com tanta dificuldade, com tanta luta. Então tem o nosso apoio e eu espero que a pauta de reivindicação ao prefeito seja primeiramente e ao secretário de Mobilidade, o Paulo Guimarães, a suspensão dessa vigência do dia 1º. Eu concordo com a proposta que foi falada aqui, que a Câmara deve fazer a legislação. Porque a gente vai acompanhar, vai discutir, vai ouvir. Tenho certeza que esse diálogo vai estar aberto, então acho que é importante, a partir dessa reunião, a gente tomar isso como meta e a Câmara fazer a legislação. E aí eu queria também falar para a vereadora Renata que eu concordo com a posição dela, que eu sei que é a posição de vocês. Suspender imediatamente, continue na segunda-feira, no sábado e domingo, como está, e propõe imediatamente uma comissão com a Câmara de Vereadores e vocês, para, juntamente com a Prefeitura, chegar numa proposta concreta e real. Sistema de portaria é muito mais fácil de ser revogado. Se chegar hoje ainda, se tiver uma combinação, consegue revogar e aí fazer uma coisa combinada com vocês e vocês construindo junto esse processo, né? Porque o valor que está sendo gasto agora, por exemplo, nos 2 contratos, é muito menor do que já foi gasto no passado. Então, faça a revogação da portaria, concordo com isso, revoga, porque é simples de revogar, uma portaria não depende de prefeito, é uma assinatura de secretário, e construa o processo junto com vocês. Eu sou completamente favorável àquilo que a Renata já colocou sobre isso e acho que é o caminho para você ter uma transição tranquila, adequando o sistema, tanto do aplicativo como o sistema das vans, que podem ser mais bem utilizadas dentro das pelo menos 30 lugares que tem que ter disponíveis. Para os parlamentares, esse é um serviço de grande importância e precisa ser mantido. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Um projeto aprovado na Câmara pretende incluir entre o público-alvo da campanha de vacinação contra a influenza os profissionais que atuam nas farmácias e drogarias. A proposta com foco na prevenção é de autoria da vereadora Dulce Rita. Os detalhes você confere na reportagem. São José dos Campos deve incluir na campanha de vacinação contra a influenza, o famoso vírus da gripe, os funcionários que atuam nas drogarias e farmácias do município. Essa é a proposta de um projeto de lei de autoria da vereadora Dulce Rita, aprovado em plenário. O objetivo da matéria, de acordo com a vereadora, é proteger os profissionais dessa área, que também têm contato direto com pessoas doentes. Sendo assim, todos os funcionários desse setor da saúde passarão a compor o grupo prioritário de vacinação contra a influenza. Essa vacina já tem um público-alvo, né, de pessoas vulneráveis e, infelizmente, eles são público vulnerável, mas não estavam inclusos nessa listagem. Isso foi conversado com a Secretaria de Saúde, eles viram a importância mesmo da aplicação, do acesso desses profissionais nesse rol de pessoas suscetíveis à vulnerabilidade. Então, felizmente, nós conseguimos passar isso. Os farmacêuticos já foram avisados, estão muito felizes, que sempre foi uma preocupação deles, e agora eles estão sentindo que realmente estão sendo protegidos, né, contra esse vírus. Ainda de acordo com o projeto, essa ação tem uma grande influência na prevenção de surtos e epidemias, uma vez que a vacinação reduz a probabilidade de contágio a partir da exposição ao vírus no ambiente de trabalho, já que estes profissionais têm contato direto com o paciente doente que busca o medicamento na farmácia. Para efeitos da lei, a vacinação será realizada de forma gratuita, sem qualquer custo para os funcionários. O próprio farmacêutico me chamou a atenção é o seguinte: o brasileiro tem mania de se automedicar. Nos primeiros sintomas de uma gripe, ele não vai no médico. Ele vai na farmácia para pegar algum remédio ali para tirar o sintoma. E não sabe nem da gravidade que ele tá do problema dele. E nesse entremeio de não saber da gravidade, ele está sendo um agente
disseminador do vírus da influenza. E o pessoal da farmácia são os primeiros a atendê-los. E, queira se não, eles recebem o vírus e também já passa para os outros. Então isso é para quebrar a corrente, para blindar para esses funcionários de farmácia e drogarias contra a disseminação desse vírus. O projeto também autoriza a Prefeitura a firmar convênios com instituições sociais e entidades públicas para o atendimento do público-alvo. A ideia é garantir que todos os funcionários que trabalham nas drogarias sejam imunizados. A influenza é uma infecção viral que afeta o sistema respiratório. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, após contato com superfícies ou outros indivíduos. Entre os sintomas estão febre, dor no corpo, tosse e dores de garganta. Segundo os médicos, a melhor forma de prevenção é por meio da vacina. E no próximo bloco continuamos a falar de projetos aprovados. Você vai conhecer a proposta que pretende criar em São José a Semana Municipal do Basquete e a matéria que vai permitir o pagamento via bilhetagem eletrônica e digital no transporte alternativo da cidade. É daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa. São José dos Campos deve ganhar uma semana voltada para ações de valorização do basquete. É a Semana Municipal do Basquete. A proposta, presente em um projeto de lei de autoria do vereador Ciborgue, aprovado em plenário, é uma forma de difundir e incentivar a prática da modalidade no município. Confira. O basquete é um dos esportes de maior destaque em São José dos Campos. E é para fortalecer ainda mais essa modalidade na cidade que a Câmara aprovou por unanimidade um projeto de lei de autoria do vereador Ciborgue que institui a Semana Municipal do Basquete no município. A semana tem como objetivo unir clubes da cidade, ONGs e entidades sociais, esportivas e culturais em ações que visam aumentar a visibilidade do basquete em São José. Para celebrar a semana, está prevista a realização de uma série de eventos esportivos gratuitos em diversos pontos da cidade. As atividades também terão viés social, uma vez que as ações recebem o apoio do Fundo de Solidariedade para arrecadar alimentos. Segundo o vereador Ciborgue, o basquete de São José merece o apoio e atenção do poder público. Eu, como ex-jogador de basquete, profissional, como jogador de pelada, torcedor apaixonado pelo nosso basquete, é importante a gente enraizar um projeto de lei que agora determina que São José dos Campos terá a Semana Municipal do Basquete, que será comemorada na semana do dia 24 de fevereiro. Como aponta o projeto aprovado, as ações para a comemoração da Semana do Basquete serão realizadas a partir do dia 24 de fevereiro. A data foi escolhida para homenagear o professor Alberto Marçom, que foi jogador de basquete e medalhista nos Jogos Olímpicos de Londres em 1948. Marçom, que nasceu no dia 24 de fevereiro, também foi o responsável por fomentar o basquete na cidade. Alberto Marçom, precursor do basquete em São José dos Campos. Foi ele que enraizou o basquete em São José dos Campos. A gente tem que ser digno e falar isso, tem que fazer essa homenagem. Falei, poxa, vamos procurar homenagear o Alberto Marçom, o professor Marçom, que todo mundo conhece. Foi técnico, jogador, foi Olimpíada, teve medalha, foi tudo. A pessoa trouxe aqui, se enraizou em São José dos Campos, vamos homenagear ele. Ainda segundo o vereador, o projeto aprovado atende uma sugestão da Associação Cristã de Moços, que aposta no trabalho voltado para o resgate das origens históricas do esporte. O basquete é um deles. Em São José dos Campos nós temos a Associação Cristã de Moços, que é a ACM, que fica ali no Jardim Satélite. E São José dos Campos não tinha essa data. E a gente, em reunião com eles, buscando isso em São Paulo, no Sesc, buscando em outras cidades, eles sempre comemoravam dia 24. Aí a gente conversando, falamos assim, poxa, vamos comemorar a Semana do Basquete. E o basquete josense tem história. Os 5 títulos do Campeonato Paulista e o 2º lugar no Novo Basquete Brasil em 2012, principal categoria da modalidade, estão entre as principais conquistas. O esporte ainda conta com o apoio do programa Atleta Cidadão, que já formou mais de 2.000 atletas nas categorias de base do basquete. E o Serviço de Transporte Alternativo de São José dos Campos agora vai poder oferecer pagamento via bilhetagem eletrônica e digital. Essa é a proposta de um projeto de lei aprovado na Câmara de autoria do vereador José Dimas. O objetivo é garantir maior comodidade aos usuários, oferecendo novos meios de pagamento. Os detalhes na reportagem.
A ideia é modernizar o transporte público de São José dos Campos com foco na comodidade do usuário, como apontou o vereador José Dimas, autor da proposta que vai permitir pagamento via bilhetagem eletrônica e digital no transporte alternativo de São José. O projeto foi pensado para facilitar o dia a dia da população, oferecendo novas alternativas de pagamento da tarifa. Sendo assim, as vans que circulam no transporte público de São José agora poderão fazer a cobrança da passagem por meio de um cartão de passe. A votação do projeto contou com a presença de representantes dos condutores de vans da cidade. Esse projeto é uma consequência de inúmeras reuniões que eu tenho feito com esses quase 70 permissionários, né? No momento nós ajudamos na adequação da vida útil da frota, depois uma propaganda na parte externa, tudo isso visando o equilíbrio financeiro. Mas o ponto forte é que nós aprovamos uma lei que agora os usuários poderão ter uma nova forma de pagamento nas vans dos alternativos. Então isso vai ser um ganho muito grande para eles, para a população e o equilíbrio financeiro dos permissionários. Ainda de acordo com o vereador José Dimas, não há previsão de quando o sistema será implantado de fato, mas a cooperativa responsável pelo transporte alternativo das vans já está em negociação com uma empresa para a instalação do dispositivo de bilhetagem eletrônica. A ideia é que cada usuário tenha um cartão exclusivo para o transporte alternativo. A expectativa é que a cobrança também possa ser realizada pelo celular, por meio de aplicativo. Para o autor da proposta, a matéria traz vantagens para os usuários e também para os motoristas. Bom, para a população, ele vai ter a possibilidade de uma nova forma de pagamento, através da forma digital, vai ter a internet embarcada, ele vai poder, através de um aplicativo, perceber a aproximação da van, do veículo que lhe apraz. Outra coisa que vai ter inúmeros acessos, né, de possibilidade no mundo da internet. E para os proprietários das vans, vão poder ter um equilíbrio financeiro, porque a cooperativa poderá fazer um caixa único e aí eles têm uma sobrevida até que chegue a nova licitação do transporte público coletivo urbano. Mas, assim que as mudanças previstas começarem a valer, os usuários precisam ficar atentos. O cartão do transporte alternativo será exclusivo para as vans, não podendo ser usado nos ônibus, uma vez que são sistemas diferenciados. Ainda assim, como o pagamento será realizado por meio do cartão de passe, vai estar permitida a integração entre vans. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.